Avanço da PL da dosimetria pode ser novo campo de batalha entre os poderes, enquanto a candidatura de Flávio Bolsonaro parece ter tirado o Tarcísio do jogo. Eu sou o Guilherme Moura, Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau do Política. Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Isso é uma farsa. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de bets e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. Bom, a tal da PL da dosimetria aí avançou no Senado e muito interessante toda a configuração ali que se deu do chabu do governo, né? Que aparentemente o Jacques Wagner quis negociar ali sozinho os votos do governo para depois passar a questão de bet. Aí ficou todo a Gleisi Hoffmann falando disse que não me disse, assim por diante e tal. Um mal-estar do governo aí com a PL da dosimetria, que já é um mal-estar pro governo de si só, né? Interessante, porque ele sempre foi um cara meio fora da curva do PT, né? Ele sempre foi extremamente establishment, governador da Bahia, Petrobras. Lembro que ele foi cotado para a presidência e recusou. E acho que ele fica nessa figura de um poder tão intocável no partido que ele deu essa canelada, já diria o Bolsonaro, né? Eu achei que foi uma canelada com o PT, ele se indispôs muito com o partido e com o eleitor. O Hélio Gaspari fala rapidamente que a relação dele com a Gleisi já não era boa. Parece que eles já têm divergências nos bastidores. Tornar esse episódio público só confirma que eles já não pertencem ao mesmo grupo dentro da força majoritária do PT. E vem cá, você acha que foi uma disputa de queda de braço? Ele falou, agora eu vou jogar essa carta, vamos ver o que ela faz. Eu acho possível, porque aparentemente o Jacques Wagner tem uma autonomia em relação à burocracia petista, né? Ele é um nome tão consagrado no PT do Nordeste que ele me parece alguém que funciona muito independentemente, né? E esse acordo que ele quis negociar para a votação, de que melhoraria as contas públicas do governo, claro, eu até entendo a lógica por trás, do tipo, olha, vamos dar celeridade a duas votações, uma teoricamente para a oposição e uma que agradaria o governo, mas assim, ele não ter combinado isso previamente com ninguém, porque na hora que aconteceu eu fiquei com a impressão de que isso tinha sido acordado. Falei, bom, o PT acordou pelo menos não para avançar no mérito, mas pelo menos na celeridade da PL da dosimetria. Mas aí poucos momentos depois a Gleisi já desmente, o Lula afirma no dia seguinte que vai vetar, então assim, não tem aceitação em ninguém dentro do partido e de fato não tem muita base com o eleitor petista essa posição. O Lula definitivamente vai vetar. Se o veto dele vai ser derrubado depois no Congresso, a gente não sabe. Precisa de 41 votos dos senadores para derrubar o veto do presidente da República. É possível, talvez o Lula aposte que não vai acontecer pelo desgaste, mas também não acho improvável. Mas assim, na minha cabeça faz todo sentido o Lula vetar, porque isso é extremamente impopular com o eleitor dele, né? Ele precisa manter essa posição de culpabilizar o Bolsonaro, a cúpula golpista pelo 8 de janeiro e tal. Eu entendo essa questão de disputa de braço, talvez a Gleisi não soubesse mesmo, mas ser um movimento tão outsider pra uma parada tão importante, me parece esquisito, sabe? Ainda que eu não consiga entender, eu achei muito estranho todo o discurso do Renan Calheiros, viu? Ele jogou a boca do trombone, assim, meio foda, tipo, que isso? Mas no final, independentemente se isso foi um outsider ou não, eu acho que vai ficar uma pecha ruim pro governo. E sobretudo ano de eleição, daqui a um tempo vão esquecer que foi um outsider, ou alguém levanta aí uma campanha de tipo, claro que o Lula sabia, tal, coisas desse tipo, o outro eleitor pode ficar decepcionado com isso de qualquer maneira, sabe? Esse movimento do Calheiros parece uma questão em relação ao Arthur Lira, né? Que dizem que vai ser candidato ao Senado, quase como se ele estivesse sinalizando, não, eu sou o senador anti-dosimetria ou anti-anistia, né? O senador favorável, o candidato a senador favorável é o Lira. Ah, você acha que foi um movimento quase regional, né? Eu acho que é a proximidade dele com o Lula, claro, o Renan é um dos senadores que sempre se deu bem com a alta cúpula petista, mas eu acho que tem uma questão, sinalização pro eleitor em 2026. E sabe, eu fiquei pensando, quando você falava do Jacques Wagner, faz até sentido pensar no pragmatismo, só que é uma leitura muito ruim da política atual, fora de Brasília. Nós não estamos mais em 2005, o Jacques Wagner faria isso, e uma militância petista considerava, falava, não, isso aí foi pro bem do partido, a gente tá junto nessa. Não, o PT não tem mais aquela militância forte, isso aí é visto como um ato de traição ao povo.
né? Uma ideologia que está muito mais voraz nos dias de hoje, nessa coisa da polarização. E a polarização existe tanto por um lado, né? A esquerda reclama muito da polarização da direita, que hoje só tem o Bolsonaro, ai que saudades do PSDB, mas a esquerda também está nessa, né? Eu não estou defendendo o Jacques Wagner, eu estou dizendo assim, não cabe mais hoje o cara fazer uma manobra política em Brasília e o eleitorado, o petista, o filiado ao PT, o militante do PT virar e falar, não, isso aí é bom pro partido, isso vai ajudar o Lula a negociar. Não, isso não existe, né? Virou uma coisa mais vocal. Mas, cara, continuando aqui na perda da dosimetria, né, seguindo o texto aprovado, agora o Lula já falou que vai, como o Lucas tinha dito, inclusive, né, que vai vetar o texto e assim por diante, aí tudo bem, o veto pode ser derrubado, mas... Só que assim, pra essa parada tá passando, e com essa velocidade, não é só o Legislativo dando, e aí o Legislativo subentende-se o Hugo Mota e o Alcolumbre, né, dando um troco no governo. Isso aqui faz parte de um acordão, junto com o ministro do STF, enfim, para isso conseguir ter uma viabilidade real de passar, né? De não simplesmente ser engavetado e pronto. E aí eu fico pensando, pô, tudo bem, mas se o Lula veta, aí não deflagra demais, assim, um mal-estar entre executivo e judiciário? Quer dizer, isso não seria um ponto de ruptura final ali da coisa? Talvez não com todos, talvez tipo Flávio Dino, e aí se a gente falar que o Messias vai entrar de fato ano que vem e tal, sobretudo por questões de orçamento e etc, o governo ainda pode trabalhar bem com o judiciário. Mas nessa questão não vai criar um mal-estar demais entre os dois poderes? Eu fico pensando, mas talvez não, viu? Eu acho que todo mundo vai ler como o governo jogou o jogo, entendeu? Tipo, ele não tem muito o que fazer, ele não pode não vetar. Eu acho que todos os ministros do Supremo meio que sabem disso, assim. O PT tá numa posição, como a gente colocou ali ao longo do programa, muito delicada. Parte da sobrevivência do partido está condicionado a essa defesa do campo democrático, o último partido da redemocratização. Tudo isso, sim, do que protagoniza a política brasileira. Então é até natural. Eu acho que esse acordo com o Supremo, que foi aventado, incluindo até o nome do Alexandre de Moraes, apesar do Alexandre ter tido aquela fala de achar que o Brasil revê muito as suas penas, que o Brasil deveria punir mais exemplarmente e tal, sinalizando que talvez ele não seja tão favorável à pele da dosimetria, a gente vai entender se caso essa questão seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o que o Alexandre pensa e quais são as reações caso ele tenha mudado de pensamento, né, combinado uma coisa e depois votado outra, caso isso venha se concretizar. Mas eu acho que todo mundo ali vai jogar o jogo que está esperado, quer dizer, a oposição bolsonarista vai fazer pressão para aprovação, como fez, e o governo veta, e aí vai depender muito da boa vontade do Legislativo e se esse acordo, de fato, vai contemplar o ministro Supremo. E assim, ou se não todos, porque acho improvável que contemple todos, pelo menos os que têm uma interlocução maior com o parlamento. Não acredito que o Dino tenha participação na pele da dosimetria, porque, enfim, pelas posições que ele tem. O Alexandre a gente vai entender. O Gilmar sempre teve um trânsito muito bom com os parlamentares, até a manobra em relação ao impeachment dos ministros do Supremo já parece, de alguma forma, uma antecipação e uma sinalização de que ele pode ser favorável à pele da dosimetria. Mas o Gilmar já foi derrotado em algumas votações, apesar de ser um homem bem articulado, né? Quer dizer, ele vai depender muito da boa vontade, primeiro, se o julgamento vai ser em qual das turmas, se vai ser no plenário e como pensam os outros ministros. Claro que os ministros indicados pelo Bolsonaro tendem a votar a favor da pele da dosimetria, mas tem muitos ministros independentes ali que não me parece muito claro qual posição eles vão ter em relação à apreciação do mérito. É interessante que o Alexandre tem uma outra batalha aí no meio, né? Que é a questão do Banco Master. Uhum. Surgiu rumor hoje que ele havia procurado o Galípolo muitas vezes para falar de compra do Banco Master. Eu fiquei pensando nisso que você falou, Guilherme, de estar uma situação desconfortável para o governo, que ia continuar o desconforto, mas pelo contrário, eu acho que esse veto cai nas graças do governo, acho, sabe? Não vai ter desconforto nenhum, até porque o ano que vem é ano eleitoral. E um veto desse dá poder ao Lula. Popular, assim, sabe? Deixar um negócio que, se ele negociar, eu não acho que ele perderia voto a ponto de não ser reeleito, se ele não vetasse. Ninguém que seja contra a anistia vai votar no Flávio. Se demonstra força, que foi o que aconteceu da última vez que ele brigou com o Congresso, que foi com a PL da... PEC da blindagem. E no meio do ano, do IOF, mas o IOF não era tão... Mas foi do aumento dos deputados, foi aí que ele ganhou força. Então acaba dando um presente para ele, né? Se olhar por esse lado. E pra gente ir pra segunda pauta do dia,
Né, o Hugo Mota deu a cassação aí de Eduardo Bolsonaro e o Ramagem, né? Tirando eles aí do jogo político. Inclusive, eu vi o Eduardo falou que quer como é que chama? Um passaporte de apátrida agora, enfim. Já começou um novo discurso dele. Mas no campo da direita, o bolsonarismo aí que consegue, parece estar capitalizando aí, talvez seja a fênix do bolsonarismo, foi o Tarcísio, né? Que saiu aí as pesquisas testando o nome dele, pesquisa Atlas testando o nome dele. E impressionante, né? O Tarcísio desapareceu das pesquisas, né? De 40 e tantos foi para 10%. Então, é uma queda muito acentuada depois que o nome do Flávio passou a ser ventilado como presidenciável. A base bolsonarista já tinha comprado o Flávio, assim, se você vê os posts desses influencers de direita muito ligados à família Bolsonaro, eles todos estavam tratando a candidatura do Flávio como uma candidatura séria. Eu falei que achava que era um pouco wishful thinking, as pessoas acharem que essa candidatura era um balão de ensaio, e as pesquisas mais recentes dão força para o Flávio ser o candidato em 26, assim, não tem por que ele desistir de uma candidatura onde ele tem 25% dos votos no primeiro turno. Sim. Não faz sentido nenhum para ele abandonar uma candidatura em nome de alguém que é, pelo menos numa disputa direta, mais impopular do que o próprio Flávio, pelo menos, ou menos preferido, se não mais impopular, porque o Flávio até tem uma popularidade maior que o Tarcísio, mas na hora de demonstrar sua preferência, o eleitor bolsonarista, ou extensão do bolsonarismo aí, tem votado pelo Flávio. E assim, faz todo sentido para mim, porque eu acho que esse capital sempre foi muito ligado à família Bolsonaro. Eu acho que essa diluição de capital ainda não se deu na prática. Eu acho que a gente pode acompanhar esse processo de maneira um pouco mais sistemática nos próximos anos, mas eu acho que a fotografia material do Brasil de 2022 de 2026 não vai variar muito em relação ao que é 22. Existe um eleitor anti-lulista ferrenho e que se identifica muito mais com pautas bolsonaristas e um eleitor anti-bolsonarista que se aproxima do lulismo por ser o candidato mais competitivo desse campo. E agora o ungido, como Flávio Bolsonaro, parece cada vez mais consolidado como candidato. E assim, eu não duvido até, e eu até ventilei essa possibilidade em outros programas, e com a vitória do Cast no Chile agora, perdeu para o Boric, agora vence as eleições do Chile recentemente, deles estarem pensando numa estratégia duas eleições. 26 o Flávio compete, perde, mas perde com uma margem interessante de votos, e é o líder natural para 2030, uma vez que a gente já discutiu aqui a dificuldade do Lula apontar um sucessor com a mesma competitividade do que ele. Então, assim, seria até um caminho trilhado para tornar o Flávio o principal expoente da direita brasileira para 30. E, assim, é natural até que o sentimento do eleitor em relação à esquerda em 2030 seja de desgaste, de ter passado, se o Lula for reeleito de fato, 8 anos na presença do Lula, né? Então, assim, é natural que exista um movimento para outro campo político. E se o Flávio conseguir se vender como esse candidato competitivo, não tem por que ele não ser o candidato e até ligeiramente favorito, né? E eu acho que ele tá fazendo um movimento muito assertivo aí, que ele conseguiu tirar, em questão de uma semana, todos os que estavam meio em cima do muro, que ainda estavam comprando a candidatura do Tarcísio. E aí eu fiquei muito assustado quando eu vi o Ricardo Nunes falando, apoiando a candidatura do Flávio. Que o Ricardo Nunes é um cara que não precisa falar muita coisa. Ele sempre se beneficiou muito mais com a pecha Tarcísio em São Paulo, pela popularidade que o governador tem no estado, do que necessariamente bolsonaristas, que os bolsonaristas não compraram ele. A gente já falou disso na própria eleição de São Paulo, né, como Marçal, etc e tal. Então, assim, uns aliados muito próximos do Tarcísio meio que já abandonaram o barco, né? Parece que toda a gama da direita que tinha qualquer ligação com a direita bolsonarista entendeu que de fato não, é isso aqui, o Flávio Bolsonaro é de fato o sucessor aqui desse movimento político e etc e tal, né? Inclusive com até pessoas que eram originalmente dissidentes, vamos falar assim, como o próprio Pablo Marçal, né, que fez aí um evento com o Flávio, tava lá falando, não, esse é o Bolsonaro que a gente quer e tal. E quando se apresentou, o Flávio Marçal era ainda que tivesse sua proximidade ideológica, talvez o eleitor fosse o mesmo tal, mas gerou uma certa preocupação, né, no grupo bolsonarista dele conseguir capitalizar ali o capital político do grupo para uma coisa que era meio outsider. E agora parece que o Flávio consegue abarcar mais espaços, né? A gente está falando de Nicolas Ferreira, de Marçal, de Cleitinho lá de Minas Gerais, o Ricardo Nunes aqui que não precisava, o próprio Ciro Nogueira, que sempre foi o grande agenciador da campanha do Tarcísio e tal. E em algum momento a gente vai ter que ver se o Tarcísio vai fazer a vassalagem dele também ou não, né? Vem se ventilando. O vice do Tarcísio pode ser o Zema, né? Eu já vi o nome do Zema em umas 5 reportagens diferentes. Só que aí eu vi um movimento e eu não entendi direito, a menos que ele queira lançar justamente a chapa que eu considero a chapa mais competitiva e talvez a única chapa que poderia vencer o Lula de fato, que é Tarcísio e Flávio Bolsonaro na mesma chapa. Mas de qualquer maneira, eu achei muito curioso o vídeo a entrevista do Silas Malafaia,
meio que contra a campanha do Flávio. Eu não entendi nada. Ele sempre foi o apoiador do Flávio, né? Eu cito aqui todo o programa que a gente vai falar sobre direito, eu cito o áudio dele lá falando, não, vou dar parabéns pro Flávio, fez certinho e tal. Aí agora ele falando, não, a campanha mesmo era Tarcísio e Michele e tal. Que eu acho que é um wishful thinking evangélico do caramba. Mas enfim, eu não entendi esse movimento, ainda, a menos que seja para alguns movimentos, alguns líderes da direita entendendo que, olha, pra gente ter viabilidade, porque é o que o próprio Silas Malafaia fala, né? A campanha não se ganha com 25%. Então, para a gente ter viabilidade, a gente precisa colocar talvez os dois nomes que sejam mais competitivos e que eu não acho que sejam necessariamente excludentes. Porque eu lembro que a gente já falou vários momentos de que como juntar alguns candidatos que são muito parecidos, né, eles capitalizam o mesmo eleitor, né? Então fica uma candidatura quase de um candidato só. Enquanto eu acho que os dois não, né? Porque a Faria Lima parece apostar muito no Tarcísio, enquanto a direita, mais direita de maneira geral, entende o Flávio como o sucessor de fato do pai, né?